Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E é o seguinte, hein? O William Gomes, o que foi falado da rescisão dele contratual, já está passando dos 700 milhões. Se alguém quiser levar o William Gomes, a grande joia do São Paulo Futebol Clube. Além do William Gomes, nós tivemos o Sabino dando uma entrevista esclarecendo bastante sobre aquela questão dele não ter querido aquecer com o auxiliar do Zubeldia. Não teve nada a ver. Além disso, tem o Joelinton também. Sabem quem é o Joelinton? Foi revelado no Sport Recife, passou de coração São Paulino, fala entre São Paulo e Palmeiras numa volta ao futebol brasileiro. O Joelinton, para quem não sabe também, ele foi consultado pelo Jamal Lewis, que ele é lá do Newcastle. Jamal Lewis, ele falou: e aí, posso ir para lá? Vá pro São Paulo tranquilo. Então também é gente nossa aqui. Quero falar sobre o Joelinton também e tudo que tem do São Paulo Futebol Clube, né? Nós tivemos uma entrevista do próprio Jamal Lewis, tem a questão do William Gomes e do Eric, tá muito top esse vídeo. Então chega nesse like aí, posso contar? E se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço questão de ter você por aqui. Meus amigos, quero só te lembrar antes que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol e se acertar, você ganha. Olha só, na 1xBet você tem um bônus de boas-vindas que eu deixo pra você lá no primeiro comentário fixado. O que é isso aí? Se cadastre pelo meu link, que o seu primeiro depósito tem o valor dobradão. Depois eu tô 100 vira 200, 200 vira 400 e assim vai até os 3 mil reais. E hoje tem aqui, ó, amanhã tem o Real Madrid contra o Stuttgart, tá vendo na tela? E hoje tem o Internacional contra o Cuiabá, que vão fechar essa rodada 26 aqui. A vitória do Inter em casa paga 1,57, é muito favorito. E a do Cuiabá paga 6,56, o Cuiabá que briga para não cair. Tá tudo no primeiro comentário fixado, beleza? Então, valeu XBet, tamo junto. Galera, é o seguinte, um caso bastante curioso, até para não dizer que é meio engraçado. O Jusilei, sabe o Jusilei, ex-São Paulo, ex-Corinthians também? Ele caiu num golpe. 45 milhões. Tá falando que ele perde 45 milhões de reais num golpe que ele caiu. E eu vi muita gente tirando o maior sarro do Jusilei por causa daquela questão que ele fica recebendo do São Paulo sem jogar e tal. Acho que não é por aí também. Não quero me envolver nesse assunto, só trouxe a notícia. O cara caiu num golpe de 46 milhões. Será que tá bem de grana o Jusilei? Quem dera, né? Eu concordo que não é legal você perder tudo isso, mas e ter essa grana pra poder perder? Rapaz, ganhou uma grana pesada, hein? Parabéns, Jusilei. Oh, desculpa. Olha só. O Juan Tressoldi, ele foi meio que uma gratíssima surpresa no time do São Paulo, né? Ele veio como um zagueiro que era o quinto zagueiro do elenco, e quando ele é perguntado, quando ele é ventilado no São Paulo, a galera começa a colocar ali, rebaixado com o time tal, rebaixado com o Grêmio, não sei o que. O cara estreou pelo São Paulo, absolutamente em forma, é um dos zagueiros mais rápidos do mundo, podendo fazer a lateral do Rafinha, e ainda assim o cara jogou o fino da bola. Tava vendo melhores momentos do Juan Tressoldi. O cara desarmou com extrema facilidade as bolas aéreas, ele tira de cabeça com tranquilidade, e com os pés ele também não chega só no chutão, ele chega armando, colocando bolas no pé do Eric, ali dos meio-campistas. Não tinha muito meio-campista no São Paulo, tinha ali o Santiago Longo, tinha o Marcos Antônio. O Tressoldi, ele chega tirando a bola e já dando condição de contra-ataque que também era puxado pelo Marcos Antônio, que também jogou muita bola. Então o São Paulo, que pega esse Cruzeiro, e os Cruzeiro altamente favorito, tanto pelo momento do Cruzeiro como pelo momento do São Paulo, e ainda sendo lá na casa do Cruzeiro com o time reserva do São Paulo, eram muitos fatores que levavam o Cruzeiro a uma predileção ali, um favoritismo absoluto. E o São Paulo jogou meio que sozinho, hein? William Gomes assim, o Eric totalmente fora da normalidade, Juan Tressoldi também, Marcos Antônio também e mais alguns outros, Igor Vinícius, o André Silva jogou legalzinho, Michel Araújo jogou legalzinho também. O time foi top, impecável. E até o Sabino estava no campo também e dando sinais de que o próximo jogo vai ter Alan Franco e Arboleda. O Sabino deu uma entrevista e ele fala sobre aquela polêmica, foi acho que por jornalista Gabriel Sá, a polêmica do Sabino, que ele não quis aquecer. Também foi um dos motivos, igual o Juan Tressoldi, pra que mais um zagueiro? Pra que isso aí? O Sabino, pô, vamos ter Sabino. Quem esse maluco pensa que ele é pra não querer aquecer pelo São Paulo? Cara escanteado no esporte e tal.
Aí o Sabino dá a entrevista. Pô, pra começar ele fala assim, ó, nunca fiz isso, nunca. Foi um mal entendido, mas quando falaram que eu tinha feito algo ruim, aquilo virou uma bola de neve, só notícias, colocando o Sabino pra baixo. Quando o Zubeldia fala foi um mal entendido, não teve a repercussão que o Sabino gostaria que tivesse. Então realmente fica mal. É claro, Sabino, o Zubeldia, mesmo que tivesse você feito a mancada aí, o Zubeldia ia lavar a roupa suja dele de casa. Esse é o termo correto. O Zubeldia não ia expor mais nada. O Zubeldia, realmente sendo mal entendido, ele falou. Mas aí a repercussão não ia aparecer em cima de um caso não polêmico, né? O que é triste, realmente eu concordo com você. Tinha que ter tido ênfase em que você não fez nada. Mas agora eu tô aqui enfatizando, ouvindo da sua boca, que você não fez nada de errado. Nunca que você não quis aquecer e que você hoje, por ser titular, mais ou menos titular do São Paulo. Vamos chamar você de um titular de um time alternativo ou na ausência do Alan Franco. É reserva. Mas assim, quando o São Paulo joga o Brasileirão, você é titular, cara. Então você tem sim a confiança da diretoria, da comissão técnica do São Paulo, tem a confiança do torcedor que já comprou teu barulho, porque você ganhou no campo a confiança. E está jogando muita bola. Parabéns, cara. Parabéns por essa volta por cima. Ficou top sim, viu? Gostei de ver, sabe? Não. Tá bem que você renovou até 2026. Que seja eterno aí e que dê super certo. O Jamal Lewis também dá uma entrevista, assim, bastante top, cara. Cara muito louco, hein? Falando, querendo falar português já, não consegue direito. O Wellington, lateral esquerdo, que por coincidência é também lateral esquerdo, e vai pro Newcastle, o time que veio pra cá, o Jamal Lewis. O São Paulo com o Newcastle teve... Não foi o Newcastle que comprou o Wellington, mas acho que é pro Newcastle que ele vai, sei lá. Ele vai pra... Não, perdão. O Wellington não vai pro Newcastle. O Wellington ele vai mesmo ficar no time inglês, mas não é o Newcastle, que comprou ele do São Paulo. Mas o Newcastle, que também é inglês, veio o Jamal Lewis fala inglês, é irlandês, né? Ele consegue falar... Ele é irlandês, ele fala o idioma inglês, e o Wellington ele vai ter que falar inglês para jogar no Newcastle. Então, o Wellington ajuda o Jamal Lewis com o português e o Jamal Lewis ajuda o Wellington com o inglês, estão conversando. O que é bacana é que eles são concorrentes de posição, mas ainda assim o elenco totalmente unido, pelo menos esses dois falando, e vai ficar legal, um ajudando o outro. O Jamal Lewis quer fazer história aqui no São Paulo, apaixonado pelo Brasil, já conhecia o São Paulo e quer chegar para ganhar títulos. O cara já fala em regionais e tal. Ô Jamal Lewis, e essa carga de jogos, calendário? Ele fala, amigão, quanto mais jogo, menos treino. Sabe, ele foi perfeito na colocação. Pensem nisso. Quanto mais jogos, menos treinos. Os técnicos não toleram ouvir esse tipo de coisa. Eles querem treinar e treinar. Mas assim, tem jogo, é como se fosse também aquela movimentação de preparo físico. Então fica legal também. O São Paulo tem tudo para ser muito feliz com esse Jamal Lewis, Santiago Longo, Sabino. Esses caras contratados chegarem, tá bonito de ver esse nível de contratação. Marcos Antônio, eu pelo menos tô adorando ver essas coisas aí. Quando tem uma eliminação, é muito triste. Mas tirando o fator eliminação, o resto ficou legal sim e demais. Gente, olha só, o Eric e o William Gomes deram o que falar e estão dando o que falar ainda pela qualidade que demonstraram dentro de campo. Sendo um time reserva, Cruzeiro lá, etc, etc. Os caras destruíram com a partida, acabaram com a zaga do Cruzeiro. E o William Gomes, o São Paulo, que deu uma mancadinha com alguns jogadores de colocar os caras, mostrar pro mundo e não ter o contrato renovado, com o William Gomes o caso é completamente diferente e segundo o blog do São Paulo, a multa rescisória dele está em 735 milhões de reais. E eu vou repetir para você ouvir e digerir essa informação. A multa rescisória está na casa dos 735 milhões de reais. Isso aí tem um monte de fatores aí para chegar num valor desse, mas a verdade é que o William Gomes, se for vendido, São Paulo pode vender por 20 milhões de euros, pode. Pode vender por 10 milhões de euros, pode. São Paulo pode fazer o que ele quiser, mas a verdade é que se o São Paulo quiser também endurecer essa saída, falar não vai sair de graça do meu time e quiser segurar, o São Paulo ele tem tudo, mas ele tem tudo mesmo para fazer uma venda
absolutamente histórica e curar o caixa, sabe? Curar mesmo o caixa de São Paulo. Ficaria top de pensar nisso. Fica ou não fica? Eu acho que ficou maravilhoso. Olha só, quero falar agora também sobre essa questão aqui do Joelinton, que eu acho que é uma coisa bem interessante que me pegou de surpresa aqui. E aí eu vou passar para vocês o caso do Joelinton. O Joelinton, ele tá aqui, ó. Ele é uma matéria do Avante Meu Tricolor. O Avante Meu Tricolor coloca o Joelinton como um jogador. Ele nasceu no esporte, ele era do esporte, fez história no esporte, acabou sendo vendido do esporte para um time alemão. Na Alemanha ele ficou sendo emprestado. Agora ele está jogando também em qual time? Aí joga no Newcastle também. E aí lá no Newcastle ele é um jogador que tá legal, mas ele fala em um dia voltar para o Brasil. Já tá na pegada de voltar para o Brasil. Quer ver como é que é aqui? Deixa eu até mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui, ó. Mais um do Newcastle, que a matéria coloca. O Joelinton dá sinais de torcer para o São Paulo e deseja jogar no Tricolor. E ele fala, é um time muito grande. Quando o Joelinton fala do São Paulo, ele fala de torcer para o São Paulo em alguns momentos na sua infância, e ele fala também do Palmeiras. Isso que me pegou aqui. Ele fala dos dois. Ele fala, gosto muito do São Paulo, também gosto do Palmeiras. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Não existe, mais ou menos, não tem muito disso. Gostar do São Paulo e também gostar do Palmeiras. Gosta de um ou gosta do outro. Gostar dos dois é coisa para investidor, vamos dizer assim. Você, gostando do São Paulo, teria portas abertas para vir para o Tricolor, amigo do Jamal Lewis, chegaria num time que realmente está precisando de jogadores diferenciados. Mas claro, o São Paulo tem um baita elenco. O São Paulo ele tem hoje o Caleri, o Lucas Moura, o Eric e o William Gomes, que a torcida pede para jogar todos juntos. Você não tem o que fazer com o Luciano, o Wellington Rato, logo volta o Ferreirinha, é muito time, né? Então se pensar em reforço para o ataque, não existe. Para a lateral esquerda, talvez um. Para a lateral direita, não cabe mais. Moreira, Igor Vinícius, os zagueiros que podem jogar por ali. Se tiver alguém extra classe, formidável, beleza, mas esse cara tá vindo. Chama Igor Felisberto. O Igor Felisberto, ele vai ser também um jogadoraço na história do São Paulo. Vai ser um jogador de muito valor, um moleque de base excelente. Então o São Paulo tem. Falar em zagueiro, não dá nem para pensar, né? Eu falo 5 com cara de titular aqui e tem ainda o Matheus Belém, sabe? Tem os caras da base que estão vindo. O São Paulo não tem espaço mais para contratar o jogador. Se alguém falar de volante aqui, eu não sei como é que vai ser ano que vem, quando chegar o Thiago Mendes para jogar no Tricolor, e aí o São Paulo com o Marcos Antônio, Santiago Longo, fora o resto, né? Vamos pensar em Pablo Maia, e se não pensar no Luiz Gustavo, nem no Bobadilha, não dá, Bobadilha também é promissor. Então o São Paulo montou um elenco muito qualificado, muito mesmo. Falta um meia de criação? Falta o meia, mas o meia talvez seja o Oscar. O Oscar é um jogador também que já quer voltar para o Brasil. A família é São Paulina, os filhos são São Paulinos. Ele levou os filhos no Morumbi recentemente para assistir um jogo de São Paulo. Ele quer ficar perto da mãe dele aqui no Brasil, das irmãs que estão tendo filhos. São as palavras do Oscar. Então o Oscar é um jogador que também muito em breve o São Paulo pode negociar com ele e ele ser esse meia. Jubão, mas vai ser banco do Luciano. Não para de pensar desse jeito. O Luciano acho que agora acabou a historinha dele de moral no São Paulo. O Luciano vai ter que reconquistar a moral que ele tinha, porque o Zubeldia pode até passar o pano, o Zubeldia pode até tentar segurar o Luciano um pouco mais com teimosia, mas aí o Zubeldia vai ter que ganhar todos os jogos, porque se o Zubeldia não ganhar, insistindo com o Luciano e Rafinha, com o Igor Vinícius, Juan Tressódio, Moreira, o William Gomes, o Eric, o Lucas Moura querendo ser meia, o mundaréu de caras pedindo passagem e o Zubeldia com as convicções de Luciano e Rafinha, o Zubeldia vai ter problemas e o futuro no São Paulo fica muito comprometido. Portanto, pensar que o Oscar seria banco do Luciano é impensável. Com certeza o Oscar chegando no São Paulo, veste a camisa e joga. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!